Na discussão de hoje, quando falamos dessa perspectiva de educação sanitária, mantendo o ambiente limpo, é extremamente importante que pensemos todos, e aí todos os seguidores da página do canal Somos Papiros, os moradores envoltos aí no parque, no projeto Parque Eólico Ventos da Bahia, os munícipes de Souto Soares, Bonito, Mundo do Morro, Iraquara. Quando falamos nessa educação sanitária e desse ambiente limpo, não é apenas o ambiente da nossa casa, mas da nossa localidade, do nosso município, do nosso estado, do nosso território, percebendo a importância da ação cotidiana de cada um de nós. Então vamos lá, vamos ver a próxima slide para que a gente possa avançar discutindo passo a passo o que é isso, quais são os conceitos, qual o marco legal que nós temos. Então, o que temos aí em mente? Educação sanitária e sua importância para o meio ambiente. Ela consiste nesse processo de promoção do conhecimento. Educação dialoga com acesso à informação, com compreensão, com saberes que são valorizados não só pela trajetória da escola, da universidade, mas também pelos saberes populares, aqueles transmitidos pelos nossos avós, pelos nossos pais, e que vão difundindo a forma de fazer, a compreensão do que se é e de como se relaciona entre as pessoas e com o meio ambiente. Nessa perspectiva, esse conhecimento voltado para a educação sanitária, ele envolve mudanças de comportamento, de atitudes, ele envolve um manejo que a população se dispõe e que pode, então, diante dos problemas sanitários, encontrar soluções para dialogar diretamente com a nossa saúde, com a saúde da população. Nessa perspectiva, cada vez que investimos em educação sanitária, em estrutura dos equipamentos sanitários, nós melhoramos as condições de saúde, direta e indiretamente. Quando falamos de estrutura sanitária, estamos falando do acesso à água potável, do manejo das águas de chuva, da limpeza urbana, do manejo dos resíduos sólidos, o chamado lixo para algumas pessoas, e a gente vai falar disso daqui a pouco, do esgotamento sanitário. Muitas comunidades, por vezes, têm precariedade no atendimento de algum desses serviços. Soluções alternativas são criadas e, nesse sentido, como nós podemos avançar e como nós podemos compreender esses usos, esses serviços, no ambiente doméstico e no ambiente comunitário, para que realmente tenhamos todas melhores condições de saúde. Isso não começou agora, embora agora, por conta de toda a discussão da pandemia Covid-19, nós estejamos falando bastante de crise sanitária, de educação sanitária, mas vamos chegar lá daqui a pouquinho. É importante que a gente perceba que toda essa discussão de educação sanitária, ela começa ali entre 1930 e 1940, com o Estado tentando levar toda uma discussão de acesso à vacina, de prevenção de doenças a partir do controle do funcionamento das casas, nos bairros, dos resíduos, desenvolvendo políticas públicas que, na saúde, na educação e no saneamento, discutiam a educação sanitária. Não adiantava o desenho dessas políticas sem que elas chegassem às comunidades. Então, é papel também do Estado, do poder público, desenhar ações que permitissem à população compreender os impactos das suas ações cotidianas na saúde. A educação sanitária, dentro do cotidiano, ela vai lidar com hábitos higiênicos que são construídos lentamente. Quando temos os nossos filhos, as nossas crianças, aquelas que estão no nosso convívio, essa prática ela vai passando de pai para filho, o responsável vai afinando, vai orientando, e esses hábitos e costumes, se eles forem bem elaborados, se eles dialogam com todo esse processo de consciência crítica, ótimo, nós teremos aí uma população futura qualificada nos seus saberes de como lidar com as questões sanitárias, com o meio ambiente, com a saúde. Se nós temos ruídos, se nós temos algumas fragilidades nas nossas ações culturais, nos nossos hábitos cotidianos, provavelmente passaremos isso também para os nossos filhos. E aí a importância da escola
do ambiente educacional, também trabalhar essas questões, porque essas crianças conseguem trazer para aquelas famílias que tiveram menos acesso, que porventura têm alguma dificuldade de atualização do que é que precisa fazer, do que é que pode fazer. Então, essa troca de informações ela é muito importante. Nós sempre estamos numa construção de orientação, de aprendizagem, de troca de saberes. E nessa perspectiva, as nossas crianças, quando elas trazem esse conteúdo, elas são extremamente criativas, dinâmicas, desenvolvendo aí técnicas que auxiliam e que nos ajudam a rever as nossas posturas, os nossos hábitos, os nossos costumes em relação ao manejo dos resíduos sólidos, da água, das questões relacionadas à educação sanitária. Então, vamos pensar, dentro da nossa casa, algumas pessoas podem dizer, mas eu já faço tudo. E nesse cotidiano, como é que você lida com a água? Como é que você observa de onde vem essa água? Como que ela está sendo tratada? O que você pode fazer para melhorar a qualidade, para tratar? Não adianta apenas a gente pegar um copo de água e olha, esse copo de água está ali cristalino, ok. Mas de onde veio essa água? Como que ela chegou nessa qualidade? Se ela veio do rio e o manancial não está sendo bem cuidado, se eu não garanto a preservação das matas ciliares, se eu jogo esgoto direto no meu rio, tudo isso vai impactar a qualidade dessa água que vai chegar na minha casa. Então, percebam, são ações pontuais do cotidiano? Não. O tempo todo, nós falamos em escala micro ou macro, mas de uma ação que vai interferir na saúde, na consciência, na conduta de todos nós. A mesma coisa no nosso lixo, a forma que a gente lida com ele, a mesma coisa quando a gente vai reservar água, enfim, o nosso reservatório, a nossa qualidade dessa água também vai depender disso. Uma série de questões que precisam ser observadas no âmbito da nossa casa, no âmbito menor do nosso ambiente. Então, pessoal, né? Indo nesse mesmo raciocínio que Ângela traz para a gente, da importância, inclusive, dessa interação, tanto a interação do que a gente faz em casa, né, da sociedade com o poder público, e as 4 componentes do saneamento, que elas precisam trabalhar de forma integrada. Não dá para a gente falar de um ambiente limpo sem a gente precisa tocar na questão da água, que é a água que nos ajuda a limpar, né, deixar limpo. Não tem como a gente não falar da questão de resíduos sólidos. A gente acaba entrando na questão do esgotamento sanitário, que a gente sabe que, infelizmente, a realidade de muitos municípios ainda é não ter essa rede, não ter para onde mandar o seu esgoto, não ter uma rede de esgoto adequada. E aí eu começo falando sobre a questão dos tipos de resíduos. Todos os nossos trabalhos, principalmente quando a gente fala da parte técnica, a gente se respalda em alguma norma, em alguma lei. Não é diferente com a questão de resíduos sólidos. A gente tem essa NBR, que traz as classes dos resíduos, e ela vai diferenciar os resíduos entre os resíduos perigosos e os não perigosos. Os não perigosos a gente vai conseguir ainda fazer algum tipo de manejo nas nossas casas, né? Na nossa comunidade. Os perigosos não. Os perigosos são aqueles que são capazes de provocar riscos à saúde pública, pode causar mortes, pode trazer doenças ou aumentar a incidência de doenças. E que resíduos são esses? São os restos de tintas, materiais de origem hospitalar, ou seja, por isso que hoje a gente precisa de um plano de gerenciamento específicos para esses tipos de resíduos, porque eles não têm como ser tratados dentro das nossas casas, dentro da própria gestão da prefeitura, precisa de equipes, precisa de especialistas para tratar desses resíduos. Os remédios, porque os remédios vencidos, depois que ele serve como medicamento, mas também pode trazer problemas de saúde quando eles são vencidos. Então, a gente precisa manejar esses remédios de forma adequada. Os materiais, os metais, óleos, aqueles de combustíveis, por exemplo, todos esses resíduos, eles entram na classe 1, que é a classe perigosa. Então, não é um resíduo que a gente pode tratar dentro das nossas casas, mas pode passar para o próximo. Existem resíduos que a gente tem como fazer o manejo dentro das nossas casas, que são aqueles não perigosos, os não inertes. Dentro dessa classe de resíduos, que tem uma característica de biodegradabilidade, ou seja, que a gente consegue fazer a degradação da matéria
com mais facilidade, a gente tem como fazer esse gerenciamento, esse manejo nas nossas casas, que é aí que vai entrar as garrafas PET, os nossos lixos domésticos, os restos de alimentos, e que a gente tem como fazer esse trabalho em casa. E eu falo em casa porque, mesmo pensando numa perspectiva macro, como a Ângela mencionou, a gente tem que pensar num trabalho que vai sair de lá de dentro da nossa residência até chegar à gestão do município, até chegar aos catadores, né? Até chegar à empresa que recicla aquele material. Porque dentro das nossas casas a gente normalmente não recicla, a gente reutiliza. Porque para reciclar, a gente precisa de um processo industrial que a gente não tem em casa. Normalmente a gente reutiliza de alguma forma, a gente pega uma garrafa PET que a gente usa como para encher, para colocar água, uma caixa de sapato que utiliza para guardar documentos. Então, isso aí é reutilização dos resíduos. Pode passar para o próximo. Temos também os resíduos inertes, né, que são não perigosos, mas são inertes. Eles não são capazes, né, não temos essa mesma facilidade de degradar essa matéria, que é os nossos resíduos de construção civil, por exemplo, o gesso, o isopor. Eles não trazem risco à saúde, mas também a gente não tem como fazer o processo de reuso tão facilmente como a gente consegue com os resíduos domésticos, né? Pode passar. E para falar dessas questões, né, de resíduos, a gente precisa, inicialmente, fazer uma mudança de paradigma, né? Que mudança é essa? Infelizmente, a gente ainda tem a cultura de falar de resíduos como lixo. E lixo por si só é aquilo que não serve mais para nada, é aquilo que a gente rejeita, é aquilo que a gente dispensa. E resíduos sólidos não é rejeitado, até mesmo porque ele é capaz de trazer, de fomentar a economia para os municípios. Não é à toa que existem várias empresas hoje com propostas de reciclagem. Se elas estão nessa proposta, é porque traz recurso, né? É porque traz retorno financeiro. Então, por que a gente não começa isso dentro do nosso meio, dentro dessa nossa comunidade, pensar nessa fomentação dentro da nossa comunidade? Mas, para isso, a gente tem que fazer essa mudança no pensamento. Porque o que a gente faz com o resíduo que a gente gera em casa, com aquele lixo que a gente gera em casa hoje? A gente quer dar um jeito de descartar, de dispor, né? Joga na lata de lixo e eu não quero nem saber qual é o destino dele depois que a gente joga na lata de lixo. Então, a gente não está preocupado em não gerar. Reparem bem essas duas pirâmides. A pirâmide do lado direito, do lado esquerdo, ela mostra o não gerar lá em cima, bem pequenininho. Isso é como se fosse o potencial do nosso pensamento. Então, nosso potencial de pensamento hoje em não gerar é muito pequeno. Minimizar, ou seja, minimizar a geração dos resíduos, diminuir o resíduo que eu gero. É um pouco maior, mas ainda não é o que se pensa. Reciclar, reutilizar, tratar, a gente vai, né? Mas o que a gente quer principalmente é dispor de forma adequada, de forma inadequada, não importa. Eu quero me livrar, primeiramente, me livrar daquele resíduo. E a gente precisa, nesse momento, passar para a segunda pirâmide, porque senão todo esse trabalho que a gente vem desde a política, tanto de saneamento como a de resíduos sólidos, que a gente vem tentando desconstruir esse pensamento de ver os resíduos como um lixo, como um rejeito, vai por água abaixo. Então, a gente precisa passar para essa segunda pirâmide, e nosso primeiro pensamento, quando a gente fala de resíduos, é pensar em não gerar. Mas, é claro, a gente não tem como não gerar resíduos, né? Então, eu não tenho como não gerar, eu vou gerar o mínimo possível, mas eu vou gerar. Mas é exatamente aí. Já que eu preciso por uma questão de viver, né? Porque desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente vai gerando resíduos. A gente acorda, vai comprar um pão, a gente tem uma sacolinha da padaria que depois é resíduo. E assim a gente passa o dia inteiro, né? A vida inteira da gente gerando resíduo. E é natural, mas a gente tem que procurar minimizar essa geração de resíduos. Então, quer seja não aceitando uma sacola plástica de um mercado, quer seja entregando a embalagem daquele medicamento ou de um sapato que a gente comprou numa loja, deixando na própria loja. Então, é uma forma de a gente minimizar essa geração. Mas tudo bem, eu
eu estou tentando diminuir, eu estou tentando não gerar, eu estou tentando diminuir, mas mesmo assim ainda existe resíduo. Então, eu faço o que com essa parcela que eu ainda não consegui resolver? Vou tentar reutilizar com essas medidas, eu vou mostrar alguns exemplos logo a seguir, né? De reutilização. Tá, mas ainda assim, pode voltar, ainda não. Mas ainda assim, eu não consigo, ainda sobrou, eu já tentei não gerar, já diminuí, já reutilizei, mas ainda tem resíduos. E eu faço o que com esse resíduo? Aí a gente passa por aquele processo de coleta seletiva, de reciclagem, que eu vou falar também mais adiante, e aí a gente passa para o processo de tratamento, e por fim, aquilo que não tem jeito, aquilo que a gente não tem como reciclar, que a gente não tem como reaproveitar, como a gente não tem como tratar ou minimizar, esse resíduo, sim, vai para a disposição final. Esse resíduo, sim, vai para o aterro. Esse resíduo que não tem jeito, né, a gente chama de rejeito, e aí sim ele vai para o aterro sanitário. Mas que tipo de material é esse? Um exemplo de um material que não tem jeito. Papel higiênico, fralda descartável, aquela camisa que a gente usou, passou para o irmão mais novo, que passou para o irmão mais novo, e quando não deu mais, a gente faz de pano de chão, mas tem uma hora que a camisa já está se rasgando por si só. Então, isso, um trapo, né, que a gente chama de trapo. Esse trapo, ele não tem, ainda não foi descoberta nenhuma forma de reutilizar ou reciclar esse material. Então, esse sim vai para o aterro sanitário. Mas o que der para a gente resolver antes de chegar ao aterro, a gente tem que procurar resolver, porque aterros sanitários são áreas enormes que a gente usa e causam um impacto ambiental muito grande de degradação do solo, de corpo hídrico. Então, imagina a gente sair abrindo aterro, que a gente sabe que a realidade do nosso Brasil, eu posso falar nem só do estado, né, nem só de Bonito, de Mongaguá, de Araraquara e de Souto Soares, é um problema mundial, nacional, é a questão dos lixões, que hoje a gente não tem um aterro, a gente tem na maioria dos municípios lixões, são áreas que degradam com potencial maior ainda por conta dos resíduos que não são gerenciados de forma correta. Pode passar. E aí eu mostro como todos esse projeto que foi realizado sob minha orientação com os alunos de um colégio técnico no município de Camaçari, eu e outro professor, o professor Limpo, que é a horta sustentável. E qual a ideia? Percebam, é algo em pequena escala, que com o menor terreno que a gente pode fazer em nossas casas, né? Em um terreno menor possível. E esse chão que vocês veem aí, não é terra, né? É praticamente concreto. Então, não é um solo que diga que é um solo fértil. Ele foi ali arado, foi adubado, para que conseguisse trazer os alimentos dessa horta. Mas não é um terreno com muita fertilidade. E mesmo assim, a gente teve bons resultados. A gente tem aí essa medva que foi feita com madeiras, reutilização de madeira. Logo na esquerda, se vocês perceberem, tem dois pneus, né? Que ali é uma lixeira, certo? A horta foi feita com tubos de PVC, tubo de água, né? E uma tela em cima, pode passar. É que todo o alimento gerado, ele retorna para dentro da escola. Os alunos pegam esse alimento, retornam para a escola e esse tomate, essas hortaliças, esse pimentão, eles voltam para a mesa dos alunos na hora de suas refeições, que são alunos que passam o dia todo dentro das residências. Bom, então, o que acontece? A gente tem as técnicas de reutilização. São coisas que eu mostrei que a gente consegue fazer com o mínimo dentro das nossas casas, né? Mas existem também, né, o outro processo, que é o processo de reciclagem. Então, Mayara, já que eu não consigo, né, reutilizar tudo, ele vai ter que ir para a reciclagem, passar por um processo industrial, mas como é que vai chegar até essas indústrias? E como a Ângela falou, da identificação dessas cooperativas, dessas associações, porque são profissionais essenciais nesse ciclo. Eles são essenciais
para o trabalho de reutilização. E para esse cenário que a gente diz de manter o ambiente limpo, mais ainda. Essa imagem aí é de uma visita técnica que eu fiz no município de Macaúbas, né, uma cooperativa que tem lá. Né? Essa cooperativa, ela possui, além dessa área aí, que é a área onde eles prensam material e acomodam lá até o dia de entrega para as empresas. Né? O dinheiro é repartido de forma igual para todas as famílias que estão associadas a essa cooperativa, a essa associação, né, que estão dentro desse ambiente. Catan, se eu não me engano, se eu salvo engano, é Catan o nome da cooperativa. Eles têm uma área com banheiro, eles têm uma área que tem uma copa, então eles podem fazer suas refeições nesse local, né? Então, e por que eu trago isso? Né? Essa questão de ter um banheiro, de ter uma área para almoçar, né? Para fazer sua refeição, inclusive até deixar seu filho em um horário que ele não estiver na escola. Porque a realidade dos catadores hoje é viver dentro do lixão, debaixo do sol, sem nenhum equipamento, sem uma luva para poder pegar o material, né? E quando a gente traz uma situação desse, de um mínimo de dignidade para esses profissionais trabalharem e ver que funciona, que ver dar certo, são coisas que a gente deve trazer para o nosso município. Como a Angela falou, o Souto Soares ele já tem plano de saneamento. Dentro do plano de saneamento, existe a perspectiva dessas associações, dessas cooperativas, e de fomentar essas cooperativas, dando, inclusive, um poder, né, retorno financeiro para esses catadores, reintegralizando eles, né, enquanto profissionais que eles são, né, trazendo dignidade para o trabalho deles, que é muito importante. Fazendo uma analogia à imagem anterior, essa é a realidade de catagem. É nesse ambiente que a maioria dos catadores fazem, exercem o seu trabalho enquanto recicladores. E aí a gente traz a ideia que a Angela também já mencionou, que é do descarte humanizado. Eu digo que esse aterro sanitário, ele está, assim, maravilhoso em relação a outros. O volume de resíduos que a gente vê aí não é tão grande em comparação a outros municípios que eu já fiz visita técnica. Eu trago esse em especial porque é algo que me comove muito, é que dentro desse aterro, na segunda imagem, na imagem da direita, existe essa casa. Então, é um local, né, dentro do aterro sanitário, que foi levantada uma estrutura de casa, de moradia. Não é uma cabaninha que eles fazem com 2 pedaços de madeira e deixam lá para enquanto está resolvendo o problema da reciclagem, esperando o caminhão chegar. Não, essas pessoas estão ali de forma permanente. Elas convivem com o resíduo, né, na sua porta, né? E isso aí traz a questão da humanização, porque qual é o nosso comprometimento? Nós, e eu falo de forma generalista, né, que temos uma coleta, que nos preocupamos apenas em pegar o resíduo e jogar na latinha do lixo da nossa casa. Eu estou pensando o que é que vai acontecer com aquele resíduo depois que ele sai dali. Estou pensando no trabalhador que vai coletar no gari. Eu estou pensando no pessoal da reciclagem, né? Como é que eu coloco aquele copo de vidro quebrado, né, para destinação, para coleta? Eu sinalizo de alguma forma, eu embrulho para que essas pessoas não se cortem com esse vidro. Como é que hoje, em tempo de pandemia, eu estou pegando a minha máscara e descartando, né? Se eu que tive, por exemplo, alguém da minha residência com a Covid, eu estou me preocupando em pegar toda a parte de medicação, toda a máscara, tudo que aquela pessoa da minha família utilizou para descartar de forma correta, pensando que vai ter um gari que vai pegar esse material, pensando que vai para dentro do aterro ou dentro do lixão e vai ter um catador que vai manusear esse material, isso aí traz também o pensamento do descarte
humanizado, da gente pensar não somente em jogar na lata de lixo, mas todo o processo que vem depois dessa lata de lixo, até chegar à indústria que vai fazer o processo de reciclagem. Nós esperamos que tenham tido aí um espaço interessante para compartilhar saberes e aguardamos aí o nosso próximo momento de encontro. Até mais. Maia. Obrigada a todas e a todos. Espero que tenham gostado, né, dessa discussão. Estão aqui os nossos contatos, tá, para qualquer tipo de esclarecimento, porque ainda assim, né, é muita coisa para discutir, a gente tem que limitar um pouco. Eu tinha sinalizado aqui, ó, se eu falar demais, segura, para a gente não estender muito tempo, mas acho que fizemos dentro de um tempo razoável. E é muito bom, né, trazer isso e ouvir, ter retorno, ter participação ativa, porque ficar falando o tempo inteiro e não ter um retorno, às vezes é um pouco frustrante. Então, espero ver vocês em qualquer oportunidade dessa aí.